O julgamento às vezes te causa tanta dor, tanto desconforto, e você com esse comportamento não se dá conta o quanto isso te causa grandes angústias. E eu já te pergunto, qual desses comportamentos você acha que te causa mais angústia? Qual dessas coisas acaba te causando mais angústia? Porque quando você se coloca em um olhar de julgador, perceba que você está julgando a própria dor. O outro apenas está sendo uma ponte que está mostrando aquilo que está desconfortável em você e que muitas vezes você não quer olhar. E tudo depende do esse olhar observador que você está tendo. O que te causa angústia? Aquele olhar que ele é observador ou aquele olhar que percebe as coisas? Qual deles te causa esse desconforto? Qual deles te traz a sensação de angústia? Se você parasse para perceber alguma situação do seu cotidiano, por que isso? Porque nós estamos o tempo todo fazendo julgamento de alguma coisa. E como eu falei, julgar é estar olhando para a sua própria dor sendo espelhada na outra pessoa. E não são os acontecimentos em si que acabam perturbando as pessoas, mas as interpretações que você acaba dando para essa situação a partir dos filtros que você tem na sua mente. Existem registros na sua memória que toda vez que alguém olha para você com um certo olhar que você julga como olhar observador, você não percebe que muitas vezes a pessoa simplesmente está dando sinais que aquilo que você está fazendo não está na direção certa. E qual é o mecanismo de defesa que muitas vezes nós usamos para fugir dessa realidade? Atacar, fugir ou paralisar. Me conta se eu falei algo de errado. Você sempre está atacando, fugindo ou congelando. Quando você ataca, porque você entra naquela moda do que é considerado normal, você quer procurar culpado, você quer transferir a sua responsabilidade, você sempre quer justificar de tudo. Você procura vários meios, mas o que menos você procura é os 5%, que é solução e resposta para o que você está sentindo. Porque é como disse uma vez um certo samurai, ele trouxe essa metáfora falando o seguinte: toda vez que a pessoa estabelece uma realização distinta entre o olhar que observa e o olhar que percebe a situação, ele acaba gerando desconforto porque ele fica curioso e ele começa a se questionar. O olho que observa é o que vê naquela realidade. Ele não vai procurar justificar os meios, porque os fatos por si só já é o que é, não tem como mudar. Esse olhar que percebe, vê supostamente o que significam as coisas com base nas experiências da vida e nos seus filtros mentais, nos seus registros na memória. Então, dessas sensações, qual é aquela que te causa maior angústia? Um acontecimento, ele é inanimado, ou seja, é objetivo, é o que é, não tem o que mudar. E simplesmente isso é o que o nosso olhar observador ele acaba vendo. Por outro lado, o que acontece? Aí vem o olhar que ele é o julgador, o observador, tá? Então ele chega simplesmente para você e chega assim e fala o seguinte: tá vendo isso aqui? Olha, isso não deveria estar acontecido. Isso vai custar muito caro. Isso aqui vai destruir a minha vida. Como isso pode acontecer com você? Como que você foi tão burra para estar passando por isso? Tá vendo, fulano? Isso aqui foi culpa sua. Eu bem que a minha intuição estava falando para não falar sobre isso aqui. Esse olhar que percebe trabalhando, ele traz a perturbação e põe a culpa sempre no acontecimento. O outro
não é o álibi que você está procurando. O outro, ele acaba sendo um reflexo daquilo que você não está querendo enxergar. Então, o que é que está causando angústia? É a forma que os outros percebem as coisas ao seu redor e às vezes tem que mostrar essa realidade, você não quer enxergar, ou simplesmente você não quer enxergar o que está acontecendo. As mudanças que você procura, elas estão na forma que você reage aos acontecimentos do seu lado. Você anda muito reativo aos acontecimentos do momento, por que será que você está tão reativo assim? O que anda acontecendo ultimamente que você está parecendo uma Maria Mole, qualquer coisa está te atacando, está te ferindo. É hora de você olhar para essa situação, porque quando a pessoa ela não quer olhar, a pessoa ferida acaba ferindo situações ou outras pessoas, simplesmente porque ela é o seu mecanismo de defesa. Aonde você está nesse exato momento que as suas angústias estão te perturbando? Qual é a forma que você está olhando para essa situação? Porque o adulto, ele assume a responsabilidade do que está acontecendo e vai procurar a solução. Já a criança adulta, ela tira o seu mecanismo do olhar de perceber a situação e transformar, e ela vai para o mecanismo de reclamação, reclamar a sua própria ação. É isso que a palavra quer dizer. Busca o sentido das coisas, busca como você está se relacionando com o meio, que você vai entender o que eu estou falando isso aqui. Se isso fez sentido para você, ou se eu falei alguma coisa que não veio se encaixar com esse momento que você está vivendo, se aquilo te toca, é porque tem alguma coisa que precisa olhar. E se não tocou e simplesmente não ressoou com o seu momento que você está vivendo, fica a mensagem para você ficar mais esperto e não ser tão julgador, não se frustrar tão rápido com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque cada vez que você aponta o dedo para o lado de fora, na realidade tem 4 dedos apontando para o que você não quer enxergar, que é o lado de dentro. A mudança que eu procuro, ela começa dentro de mim. Quando você muda internamente, as coisas ao seu redor começam a se transformar. Pense nisso e comece a transformar a sua vida. Você é o responsável por todas as decisões e escolhas que faz a partir de hoje. Mas ninguém vai ser responsável para carregar você no colo. Quando você quer partir para a vida buscando segurança no futuro, você se torna uma pessoa ansiosa, porque espera que o futuro te ofereça o mesmo colinho que a mamãe oferecia. Lê do engano. O futuro ele é imprevisível. O futuro não garante segurança para quem está na zona de conforto. O futuro garante transformação, decisões assertivas e resultados dependendo do empenho que você dá, o que você quer fazer. Porque não adianta você ir para o futuro com o pé atrás e outro na frente, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar meio em cima do muro, você é uma pessoa indecisa. Isso funciona para todas as situações. Aonde eu estou pela metade, não estou completo. Então, os meus resultados não podem ser 100%. Quantas das coisas você já foi para tomar alguma decisão e a coisa não aconteceu porque realmente internamente você não tinha convicção daquilo que você queria? Se existem grandes ações, se existem grandes resultados, é sinal que essa pessoa tomou uma decisão com uma força tão grande que ninguém e nada era capaz de pará-la. Ela tornou-se uma pessoa imparável para si mesma. Ou seja, tomou posse de quem eu sou, aonde eu vou, como vou e aonde eu quero chegar. É assim que as coisas começam a se transformar. Se você acha que isso é brincadeira, testa, testa e testa. Analisa quantas decisões, quantas coisas você deixou inacabada e hoje você fala, se eu tivesse feito dessa forma, com a maturidade que você tinha, aliás, com a maturidade que você tem hoje, as coisas seriam diferentes. Pois é, você não pode, depois que ouvir tudo isso aqui,
negar para você mesmo que você nunca foi orientado sobre isso. A sua mente expandiu. Você volta para o mesmo lugar se você quiser. E isso são escolhas. Eu não posso escolher nada por você, mas posso te mostrar quais são as gavetas que precisam ser mexidas e quais são as meias que estão desencontradas que você precisa achar o seu par. Eu simplesmente mostro caminhos, direções e possibilidade de você fazer novas escolhas. Mas eu não vou girar o trinco da porta para fazer e procurar as coisas por você. É você. Que tal fazer essa transformação? Que tal buscar resultados mais significativos? Quer saber um pouco mais sobre isso? Comenta aqui nesse vídeo. Traz o que trouxe de sentido para você essas informações e vamos juntos. Você segura na minha mão, eu seguro na tua e vamos buscar essa transformação em pares. Às vezes, procurar sozinho demora muito mais tempo do que com acompanhamento mais próximo. O convite está feito. A decisão é só sua. Pense nisso.